Dando continuidade em nossos estudos, falando sobre a grandiosíssima importância do perdão. Agora, no capítulo 3. Quem ama os seus inimigos, ou seja, os seus devedores, perdoa as suas dívidas, e o amor cobrirá multidão de pecados, como diz 1 Pedro capítulo 4, versículo 8. E ainda está praticando os frutos do Espírito Santo, como diz na carta aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 22. Por outro lado, aquele a quem pouco se perdoa, pouco se ama, como disse o Senhor Jesus Cristo em Lucas capítulo 7, versículo 47. Se não perdoa, estará fazendo exatamente o que o maligno ansiava. Estará pecando em manter acesa a ira contra o seu devedor e assim estará dando lugar ao diabo. Vejam lá o que diz Efésios capítulo 4, versículo 26 e 27. Temos do Senhor esse mandamento: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Mateus capítulo 7, versículo 12. Ou seja, quer ser perdoado? Então perdoe. Quem quer receber misericórdia, seja antes, durante ou depois do juízo, pratique a misericórdia antes do juízo. A ira não é fruto do Espírito Santo, e sim da carne, como diz Gálatas 5:20. Deve se manter bem longe toda amargura e cólera e ira, como diz na carta aos Efésios capítulo 4, versículos 31 e 32. Negar o perdão representa desagrado diante de Deus, e o livro de Hebreus, no capítulo 12, versículo 15, nos adverte aqui: não sejamos faltosos, separando-nos da graça de Deus, nem haja nenhuma raiz de amargura que, brotando, nos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. A raiz de amargura brota, cresce e produz frutos como ira, contenda, frieza quanto aos sentimentos, problemas e emoções dos outros, principalmente em relação ao devedor. Produz também perturbação, perda da fé, perda do ânimo, perda da perseverança, falta de amor e de paz com os outros, criando assim, em torno de si mesmo, um círculo interminável e evolutivo de sentimentos ruins. Dessa forma, o credor passa a sofrer mais que o seu devedor. E quem é tratado com amargura tende a ser amargo também, ou seja, foi contaminado. Assim, irá contaminar a outras pessoas. Dessa forma, aquele que antes era credor, agora se separa da graça de Deus, entristecendo o Espírito Santo por ter no seu interior sentimentos contrários aos de Deus, como diz na carta aos Efésios, capítulo 4, do versículo 30 ao versículo 32. E sem a graça de Deus, o credor passa para um estado de cegueira, andando nas trevas por não amar o seu devedor, como diz 1 João, capítulo 2, versículo 11. Por negar o perdão, considerando-se superior ao seu devedor e perdendo a graça de Deus, não consegue enxergar seus próprios erros, enxergando somente os erros dos outros, como o Senhor Jesus Cristo advertiu em Mateus, capítulo 7, do versículo 3 ao versículo 5. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. O argueiro no olho é um cisco. A trave no olho é como uma venda nos olhos que tapa toda a visão. É comum um credor, estando cego, enxergar um cisco no olho do seu irmão. Tire primeiro a trave, a venda que está nos teus olhos, para que possas ver claramente e assim tirar o cisco do olho do teu próximo. Veja também o que diz 1 João, capítulo 2, versículo 11. Aquele que odeia seu irmão está em trevas e anda em trevas e não sabe para onde ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Negar o perdão é um ato grave cometido contra o próximo e contra si mesmo, pois o credor que negou o perdão faz com que seu devedor sofra até que seja paga a dívida. E em contrapartida, do mesmo jeito, o Pai Celeste pode não perdoar aquele que negou o perdão, como disse o Senhor Jesus Cristo em Mateus capítulo 6, versículos 14 e 15. Sendo que o preço da dívida desse devedor para com o seu credor pode ser muito menor
do que o preço da dívida desse credor que é também devedor perante Deus, que por consequência seu período de prisão poderá ser bem maior. Enquanto o credor não perdoar a dívida do seu devedor, esse devedor jamais poderá alcançar a salvação se antes pagar tudo o que deve. Alguma forma de sofrimento cairá sobre ele, porque pagar é sofrer. Enquanto o credor agir dessa forma, estará guardando ira e dando lugar ao diabo, como diz na carta aos Efésios, capítulo 4, versículos 26 e 27. O maligno, recebendo do credor tal legalidade, acusa a alma, como diz no livro de Apocalipse, capítulo 12, 10, ele é o acusador de nossas almas. E assim, o credor deixa de ser aliado de Deus, aumentando o número dos salvos, para ser aliado do maligno, acusando a alma, passa a ser acusador também. Assim, o credor, sem perceber, afasta-se de Deus e aproxima-se do maligno, ajudando o maligno a acusar a alma, e sendo assim, o mal se faz cada vez mais presente e até mesmo junto do credor, fortalecendo-lhe a certeza de que esse credor não tem erros de que se arrepender. E por que motivo o mal se faz presente junto ao credor? É porque no tal credor não houve arrependimento da sua falta de misericórdia. É só você observar o que diz na carta aos Romanos, capítulo 2, versículo 4. Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Quer dizer que, à medida que o credor se afasta da piedosa graça de Deus, ele não consegue mais enxergar os seus próprios erros e não consegue se arrepender. Ele não consegue perceber o mal que ele está fazendo ao seu devedor, e aí ele não se arrepende. E não se arrependendo, ele está condenado. Esse arrependimento é que faria com que a piedosa graça de Deus o acompanhasse, pois Deus se compadece do arrependido, como diz Tiago, capítulo 4, versículo 6, e 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5. Arrependido, que nesse caso é o devedor, porque o credor, ele não se arrepende porque ele acredita que não tem do que se arrepender. Mas a Escritura nos diz que devemos ter cuidado para que jamais aconteça de haver em nós perverso coração de incredulidade que nos afaste do Deus vivo. Hebreus capítulo 3, versículo 12. Não foi à toa que o Senhor Jesus Cristo nos deu esse novo mandamento, de nos amarmos uns aos outros assim como ele nos amou. João 13, versículo 34. É porque, dentre outros motivos, o amor cobre multidão de pecados, como diz 1 Pedro capítulo 4, versículo 8. O primeiro passo para evitarmos tamanho mal, como a negação do perdão, é este: purificar o coração, como diz Tiago 4, 8. Em segundo lugar, negue-se a si mesmo dia após dia, Lucas 9, 23. Pois para perdoar é necessário matar, sacrificar o próprio eu, negando o próprio orgulho, para dar vida ao seu devedor, como diz na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 36. Faz-se extremamente necessário abandonar o ódio, pois ele nos provoca contendas, como diz Provérbios 10, 12. Nos torna em assassinos, como diz 1 João, capítulo 3, versículo 15. E em mentirosos, como diz 1 João, capítulo 4, versículo 20. É necessário abandonar uma série de antepassados e questões tolas, como diz Tito 3, 9. Abandonar inimizades, porfias. O que é porfia? É disputa pela razão, discórdia, desavença, como diz Gálatas capítulo 5, versículo 20. É necessário não pagar mal com o mal, como diz 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 15, sendo que desejar o sofrimento do seu próximo também é mal. É necessário tomar cuidado para que não haja nenhuma raiz de amargura, como diz Hebreus capítulo 12, versículo 15. É preciso perdoar sempre, como disse o Senhor Jesus Cristo em Mateus capítulo 18, versículo 22, e Colossenses capítulo 3, versículo 13. Aos olhos dos homens, podemos encontrar 1000 desculpas para não perdoar, mas aos olhos de Deus, não perdoar não tem desculpas. Vejamos o que nos diz
diz Tiago capítulo 2, versículo 13. Lembrem-se de que o Senhor nos ensinou a negarmos o nosso eu, Marcos 8,34, e a fugirmos da força da nossa carne. Leiam Gálatas capítulo 5, versículos 16, 17 e 24. Romanos 7, do versículo 17 ao 24. Com relação ao maligno, o Senhor manda resisti-lo, mas a carne o Senhor manda fugir dela. Veja Tiago 4, 7. Ora, se a Escritura manda fugir de um e resistir ao outro, é porque é possível e necessário fazê-lo. Manda fugir da carne, mas manda resistir ao maligno. O que significa que a nossa carne é mais forte que o maligno. Por que manda fugir da carne? Porque não pode vencê-la. E por que manda resistir ao maligno? Porque é possível vencê-lo. Pois cada um resiste ao que é possível ser vencido e foge daquilo contra o qual não se pode vencer. E com esse ensinamento, podemos entender que ninguém pode vencer a própria carne. Por isso se faz necessário matá-la, negá-la, como diz em Marcos 8,34 e Gálatas 5,24. E sabemos que o Senhor não nos dá mandamento que não possamos cumprir. Ele mesmo disse em Mateus 11:30. Veja o que ele diz em Mateus capítulo 11, versículo 30. Deve-se fazer separação entre sentimento de justiça e o ressentimento. Porque se unirmos os dois, ninguém subsistirá. Pois sempre vai haver quem nos cause motivos justos para entregá-los ao sofrimento, ao castigo, às brasas vivas. Toda pessoa injustiçada ou injustamente maltratada, perseguida, excluída ou angustiada é provocada a clamar por justiça e será atendida, porque Deus é o Deus de toda a justiça. E a queixa, sendo justa, o Senhor a ouvirá, não com alegria, não com prazer, mas a receberá por ser justa e dará a sentença. A expressão dar legalidade ao diabo quer dizer dar a ele motivo justo, verdadeiro para a acusação. Mesmo sendo ele de interior totalmente impuro, a justa queixa ou acusação feita por ele contra quem quer que seja será atendida por Deus, porque por ser justa, e o acusado terá que pagar, mesmo não sendo do agrado de Deus. Quando agimos movidos por alguma espécie de sentimento impuro, não podemos produzir frutos de misericórdia, mas sim acusações e até mesmo a justiça. Ora, somos de Deus e não devemos ter em nós algo que nos assemelhe ao mal, como diz em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 22. Quando toleramos e superamos, somos mais capazes de perdoar e somos a semelhança de Deus. O não perdoar dá legalidade ao maligno para acusar aquele que não perdoou, acusou e propositalmente colocou brasas vivas sobre a cabeça de alguém, e dá legalidade para acusar também o devedor. Vejam lá 2 Coríntios, capítulo 2, versículos 10 e 11. Isso porque o maligno também tem sentimentos impuros, também não perdoa, também acusa, e Deus nunca lhe perdoou. Então ele cobraria de Deus que não julgue com dois pesos e nem com duas medidas, mas sim com equidade, pois ele sabe que Deus é justo para com todos. Como é que Deus não o perdoou por esses motivos e agora perdoaria a outro que, semelhante a ele, também agiu movido por sentimentos impuros? Com esses exemplos, quero fazê-los entender que Deus quer que sejamos tal como Ele é, colocando o amor acima da justiça e não a justiça acima do amor. Que sejamos como Ele é, perdoadores, tolerantes e não acusadores, como é o caso do maligno. Em Apocalipse, capítulo 12, versículo 10, diz assim: E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. O maligno, por conveniência, cobra a justiça. Não imitemos o que é mal, mas sejamos imitadores de Deus, como diz na carta aos Efésios, no capítulo 5, versículos 1 e 2. Sede, pois, imitadores de Deus,
como filhos amados, e andai em amor, como Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Do mesmo jeito, devemos imitar o exemplo do Senhor Jesus Cristo, que sendo nós devedores dele, ele mesmo assim nos amou e se entregou por nós, devedores dele. Ele sofreu por nós, que somos devedores dele, e se entregou em sacrifício a Deus, em cheiro suave. Se está escrito que devemos ser imitadores do Senhor, então vejamos assim: o Senhor foi ferido por causa das nossas transgressões, por causa das transgressões dos seus devedores. Nós somos feridos por causa das transgressões dos nossos devedores. Cristo foi moído por causa das nossas iniquidades. Nós somos feridos por causa das iniquidades dos nossos devedores que são praticadas contra nós. O castigo que trouxe a paz aos devedores do Senhor, devedores que somos nós, o castigo que nos traz a paz estava sobre o Senhor, o nosso credor. Do mesmo jeito que o castigo que deveria trazer paz a nós, na verdade, traz paz aos nossos devedores. O castigo que traz a paz aos nossos devedores está sobre nós. E pelas suas pisaduras, pelas pisaduras do Senhor, nós, devedores, fomos sarados. Do mesmo modo que deve ser assim, pelas nossas pisaduras, pelas nossas feridas, os nossos devedores são sarados. Por quê? Porque o Senhor carregou tudo isso sobre si e não cobrou de ninguém, nem fez acusações ao Pai. Muito contrário. O maligno é que foi perante Deus acusar Pedro, quando o Senhor Jesus Cristo, na hora em que ele mais precisava de amigos, ele se viu só. Foi grande a tristeza do Senhor Jesus Cristo quando ele precisou de amigos e se viu só. O Senhor Jesus Cristo, como credor, em nenhum momento foi fazer acusações contra Pedro. O inimigo é que foi fazer essas acusações e pediu a Deus permissão para abusar de Pedro. E o Senhor Jesus Cristo intercedeu ao Pai e não permitiu. Ou seja, a transgressão de Pedro merecia um castigo. Porém, o castigo, o Senhor Jesus Cristo carregou consigo mesmo, dando paz a Pedro. Nós devemos imitar isso. Por isso que não devemos esperar que o ato de liberar perdão sare as feridas que os nossos devedores nos causaram. Porque se são feridas abertas, elas vão continuar doendo. Porém, o castigo que traz a eles, nossos devedores, a paz está sobre nós, credores. E não devemos, em nenhum momento, chegar para o Pai ou para o Senhor Jesus Cristo e fazermos acusações contra os nossos devedores. Repito, nós fomos feridos por causa das transgressões dos nossos devedores e moídos por causa das transgressões, das iniquidades dos nossos devedores. Porém, o castigo que traz a paz aos nossos devedores, nós carregamos. Porque pelos nossos ferimentos, os nossos devedores são sarados. Imitemos ao Senhor. Mas, se por outro lado nos cansarmos de sofrer para que os nossos devedores tenham paz, nesse exato momento em que nos cansarmos, é que estaremos nos cansando de sermos imitadores do Senhor. E o que está escrito? Que não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos se não desfalecermos. Com esses exemplos, eu gostaria
que cada um observasse também que é impossível sentimentos ruins produzirem salvação ou algum fruto para o reino de Deus, mas é totalmente possível a justiça produzir condenação, não ignorando que o objetivo de Deus enviando o Senhor Jesus Cristo ao mundo foi a salvação. Se o objetivo de Deus é a salvação das almas, porque o Senhor não se agrada com a morte do ímpio, mas quer que toda alma seja salva. Então temos que cooperar para que a vontade do Pai se cumpra. É muito comum qualquer pessoa injustiçada, ao invés de perdoar, clamar por justiça. Porém, caso a pessoa morra com esse tormento, ela não estará conveniente ao reino de paz. Por exemplo, no que depender da justiça, quem será salvo? Ninguém, pois como está escrito que diante de Deus não há justo, não há um sequer. A salvação é fruto de sentimentos puros, como perdão, amor, bondade, tolerância e misericórdia, que vêm de Deus para os não merecedores. Como também está escrito, tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Guardarás em perfeita paz. E quando a pessoa é atormentada por causa de uma injustiça sofrida, por causa de um dano sofrido e não consegue perdoar e ela morre com esse tormento, ela não está conveniente a entrar no reino de paz. Isaías, capítulo 26, versículo 3. Pedro disse: quem quiser viver dias felizes, dentre outras coisas, lá no finalzinho, no versículo 11, ele diz: busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. E sem a paz, não poderá entrar no reino de Deus, no reino de paz. Permanecerá de fora. E esse sentimento lhe servirá de inferno, que pode atormentar por algum tempo ou por toda a eternidade. Devemos confirmar a nossa eleição, como diz em 2 Pedro, no capítulo 1, versículo 10 e 11. Porque, mesmo sendo eleitos, enquanto estivermos neste corpo mortal, estamos passivos de erros e de perder a nossa eleição. Olha o que o Senhor Jesus Cristo diz: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Mateus, capítulo 24, versículo 13. E em Apocalipse diz: conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse 3:11. Olha, observem que ele não está dizendo para que alguém roube. Não, ele está dizendo para que ninguém tome. Porque o que quer dizer tomar a tua coroa? Imaginem em uma empresa onde um funcionário é indicado para assumir o cargo de chefia. E ele, confiante de que já adquiriu aquela vaga, já tomou posse daquele cargo, confiante disso, começa a cometer vacilos. Começa a vacilar. E aí o seu concorrente apresenta um trabalho melhor do que ele. E aí o seu concorrente assume a vaga de chefia, porque ele perdeu a vaga de chefia para o seu concorrente. Ele perdeu a coroa. É o que diz essa carta em Apocalipse. Tome cuidado para que ninguém tome a tua coroa. Não vacile. Para não acontecer de um irmão teu apresentar um trabalho melhor do que o teu e a coroa que seria para você ser passada para o teu irmão. Não cometa vacilos, porque devemos confirmar a nossa vocação e eleição. E essa confirmação só se concretiza, essa confirmação só se realiza quando entrarmos no reino celeste. Enquanto estivermos neste corpo mortal, estamos passivos de perder a nossa coroa. Então, não vacilemos. E também em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12, está escrito: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Então não nos cansemos de carregar sobre nós as dores que trazem paz aos nossos devedores. Ao invés de ficarmos
fazendo lembrança dos males sofridos, das angústias, das decepções sofridas. Devemos cumprir o que está escrito aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 8. Tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, nisso pensai. Tudo que é puro. Lamentações 3, 21 diz: quero trazer à memória somente, unicamente, exclusivamente o que me dá contentamento. Somente o que me dá contentamento. Torno a repetir, as feridas não vão parar de doer, mas cabe a nós trazermos à nossa memória somente aquilo que nos dá contentamento. E assim, a paz que excede todo o entendimento guardará o nosso coração e a nossa mente, como está escrito aos Filipenses no capítulo 4, versículos 6 e 7. A paz de Cristo seja o juiz em vossos corações, a paz, pois foram chamados para viverem em paz e sejam agradecidos. Colossenses capítulo 3, versículo 15. Não se turbe o vosso coração, não incomode o vosso coração. João 14, 1. Olha que o Senhor Jesus Cristo disse que o Pai enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo. Por quê? Porque o mundo já estava julgado, mas sim para que o mundo fosse salvo por ele. E devemos ser cooperadores nisso. Não precisamos de levar as almas a julgamento, os nossos devedores a julgamento. Eles já estão julgados. Nós é que temos que fazer de tudo para que, no que depender de nós, eles sejam salvos. E uma das formas de se fazer isso é não levá-los a juízo. Até aqui eu venho falando somente ao credor. Agora falarei ao devedor. Primeiramente, é necessário que o devedor tenha a consciência de que ele é devedor e da gravidade que é o não ser perdoado e ter que pagar a dívida. Isso é, sofrer até pagar essa dívida. Tenhamos como base o que diz o Senhor Jesus Cristo em Mateus, no capítulo 5, do versículo 23 até o versículo 26. E principalmente no versículo 25. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, ou seja, alguma cobrança a te fazer, ou alguma queixa a fazer contra você, deixe perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, ou seja, faça de tudo para ser reconciliado com ele. O que quer dizer isso? Faça de tudo para que você seja perdoado por ele. Convença-o a te perdoar. E então, voltando, faze a tua oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário. Ou seja, aquela pessoa que tem queixa justa contra você, a partir do momento em que essa pessoa apresenta queixa contra você, essa pessoa é um adversário teu. A partir do momento, mesmo que seja um irmão em Cristo, a partir do momento em que vai perante o Senhor e faz queixa contra você, ele já é um adversário teu. E entendamos que adversário não é a mesma coisa de inimigo. Por exemplo, há concorrentes, há pessoas disputando em um estádio. Eles são adversários, mas eles não são inimigos. Todo inimigo é um adversário, mas nem todo adversário é um inimigo. Pessoas honestas, pessoas justas, pessoas corretas podem ser adversárias, mas não necessariamente inimigas. Adversários políticos não são necessariamente inimigos políticos. Adversário é somente uma pessoa que está em posição contrária a outra, está em disputa com a outra. E nesse contexto de adversário que o Senhor Jesus Cristo está colocando, é no sentido de que um é devedor
ao outro. Um está na posição de cobrar e o outro está na posição de não exigir, de somente suplicar o perdão, de convencer o outro a lhe perdoar. Não são necessariamente inimigos. E aqui ele diz, entra em acordo sem demora com o teu adversário, ou seja, depressa. Tenha pressa em convencer o teu próximo a te perdoar. Tudo isso enquanto estás com ele a caminho, ou seja, enquanto os dois estão vivos. Por isso ele diz depressa, porque ninguém sabe nem o dia e nem a hora em que um dos dois será levado. Então aproveite enquanto está com ele a caminho para convencê-lo a te perdoar, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz te entregue ao oficial de justiça e sejas recolhido à prisão. Se você causou algum dano, ou material, ou físico, ou financeiro, ou emocional, ou psicológico, ou contra a sua honra, contra a sua dignidade, se você causou algum dano, alguma ofensa, algum desrespeito, alguma humilhação, algum ultraje, se você tem alguma dívida com teu irmão, deixe ali no altar a tua oferta. Vá reconciliar-te primeiro com teu irmão e depois vem apresentar a tua oferta. Observe, segundo o que o Senhor Jesus Cristo está ensinando, é para fazer a tua oferta quando? Depois que você se reconciliar com o teu adversário. Depois disso, depois da reconciliação, é que você volta e faz a tua oferta. Por quê? Ele diz, reconcilia-te depressa com o teu adversário. Esse adversário aqui não é o diabo, é o teu irmão, porque ele agora é teu credor. Você é devedor a ele, porque você lhe causou algum dano. Você agora é devedor dele e ele é credor. Se ele não te concedeu perdão e acionar a justiça, você vai ter que pagar. Você precisa do perdão dele com ele ainda em vida. Reconcilie-te com ele quando está contigo a caminho, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz. Porque se ele morrer sem você pedir o perdão dele, ele não tem a obrigação de te perdoar. Porém, ele sendo credor, sendo justo, sendo correto, ele não vai direto para a salvação. Ele vai para o descanso. Para no descanso aguardar o dia em que tanto ele como você serão ambos despertados para julgar a causa. Porque você, como devedor do teu irmão, você não vai ter a tua dívida paga enquanto ele não te perdoar ou enquanto você não pagar. Se essa cobrança vier com você ainda em vida, sorte sua. Melhor ainda se você pedir perdão e ele te concedeu perdão. Mas se você pediu perdão e ele não te concedeu perdão, ainda em vida, Deus pode fazer você pagar. Porque o que é pagar? Pagar não é nada mais, nada menos do que sofrer. Aí ele diz, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial e te encerre na prisão. Essa prisão pode ser tanto antes da morte como depois da morte. Se acontecer de ainda em vida você ter que pagar, essa prisão é um lugar, é o deserto da punição. Existe o deserto da provação e existe o deserto da punição. É onde você vai ser levado para um sofrimento onde ninguém vai poder te socorrer. Onde as pessoas vão ver o teu sofrimento e vão ficar se perguntando por que aquele irmão ou aquela irmã sofre tanto. Ninguém vai entender o porquê. É porque você tinha uma dívida com o teu irmão, você tinha uma dívida com o teu próximo, você não quis pedir perdão, você deixou o teu orgulho, a tua soberba falarem por você
e agirem por você e você não quis pedir perdão. Ele, como credor, não tem obrigação nenhuma de te conceder perdão. Como eu disse no início, perdão não é uma obrigação, é um direito do credor. O credor tem o direito de cobrar a dívida ou de conceder o perdão da dívida. Se ele abraçou o direito de cobrar, Deus vai dizer, é justo. E ele não poderá ser punido por praticar aquilo que lhe é de direito. Então reconcilie-te com ele enquanto ele está a caminho contigo, para não acontecer de ele chegar perante Deus, fazer queixa contra você e ser cobrado de você. Sorte sua se essa cobrança vier com você ainda em vida, porque você ainda em vida poderá pagar e depois da tua morte descansar em paz. O problema é se essa cobrança for feita depois da tua morte. Esse aqui é o problema. Problemas cuja dimensão só Deus sabe. Em verdade te digo, de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último ceitil. Não sairá daquela prisão enquanto Deus não vir que, pronto, pagou tudo, pode sair daquele sofrimento. Pronto, já pagou tudo, acabou o sofrimento. E se for um sofrimento de décadas? E se for um sofrimento que leve à morte? Só Deus o sabe a dimensão dessa cobrança. Só Deus sabe a dimensão desse pagamento, porque pagar é sofrer. Ou seja, como eu disse antes, a queixa sendo levada a Deus, se esta queixa for justa, se aquele mal realmente foi praticado, Deus, que é rico em multidões de misericórdias, mesmo não se agradando, ele vai ter que aplicar a justiça. Por que eu faço questão de dizer rico em multidões de misericórdias? Porque ele preferia que o devedor perdoasse, para não fazer o devedor sofrer. Mas o credor, por algum motivo, levou essa queixa a Deus. E Deus mesmo, na sua misericórdia, mesmo não se agradando, mesmo sendo do seu desagrado, ele vai ter que aplicar a punição. Ele vai ter que punir, ele vai ter que cobrar, e o devedor vai ter que pagar. E repito, pagar significa sofrer. Nesse contexto, pagar significa sofrer. Daremos continuidade em nosso próximo capítulo. Se inscrevam no meu canal e ativem o sininho